Bom, olha, seguindo, tá? Desinências, desinências. O que são desinências, tá? Senhores, olha, vamos ler o que está escrito aqui. Assim como os sufixos, né, nós também colocamos as desinências no final das palavras. A diferença é que não colocamos para criar novas palavras, né? A gente pegava o sufixo para criar novas palavras. Lembra? Feliz, colocava mente, virava felizmente, cria uma nova palavra. As desinências não são para isso. A gente não cria novas palavras com elas, tá? A gente pega a desinência e coloca no final das palavras para dizer se a palavra é masculina ou feminina, se está no singular ou no plural. Entenderam? Então a desinência, o papel dela é apontar se a minha palavrinha está no masculino, no feminino, no singular ou no plural, certo? E aqui eu tenho alguns exemplos, ó. Cachorro, cachorro. Qual que é, pessoal, o feminino de cachorro? Cachorro, tá bom? Então a gente fala que esse O que está aqui no final é uma desinência de gênero masculino. Por quê? Porque ela está me apontando que este animalzinho aqui é do sexo masculino, tá? Agora, cachorra, eu peguei a letrinha O e transformei na letrinha A. Tá vendo como mudou o sexo, mudou o gênero do animal? O animal passou a ser, né, do sexo feminino. Portanto, a minha desinência agora é desinência de gênero feminino, tá vendo? Não é complicado, tá bom? É uma questão de lógica, certo? A mesma coisa aqui, ó. Cachorros. Cachorros é plural da palavra cachorro, tá? Cachorras, né? Cachorras é plural da palavra cachorra. E o que que acontece? Eu vou ter a minha desinência de gênero normal, né? Que está me indicando se o animal é masculino ou feminino. Vou ter essa desinência, mas eu também vou ter o Szinho no final, para me indicar que a palavrinha está no plural, certo? É por isso que essa desinência é chamada de desinência de número, tá bom? A desinência de gênero fala se é homem ou mulher, e a desinência de número fala se está no singular ou se está no plural. Ela me aponta se está no singular ou se está no plural, entendeu? Ele vai apontar o plural para mim, na verdade. Vocês entenderam? Não é complicado, tá bom? Completamente diferente dos prefixos, dos sufixos, né? Esse pessoal que forma novas palavras, as desinências estão aqui apenas para ajudar a gente para saber se é homem ou mulher, se está no singular ou se está no plural. Entenderam? Beleza, até aí, certo? Nada difícil de se entender. O que que acontece? Essas desinências que eu acabei de apresentar para vocês, né, que expressam gênero ou número, né, gênero, homem, mulher, número, singular, plural, certo? Essas desinências são chamadas de desinências nominais, tudo bem? Desinências nominais, certo? E aí, por exemplo, qual que é o conceito de desinências nominais? A gente já viu, né? Indicam as flexões de gênero e de número dos nomes, ou seja, elas falam se os meus nomes estão no masculino, feminino, no singular ou no plural, como a gente já viu, certo? Lembrando que nomes, o que que é nome na língua portuguesa? Nome a gente se refere a substantivo, adjetivo e advérbio. A gente considera isso como se fosse nome, tá? Todas as vezes que você se encontrar com a palavrinha nome, né, na língua portuguesa, significa que é um adjetivo, substantivo ou advérbio, certo? Então, senhores, vamos lá. Eu tenho até mais alguns exemplos aqui para a gente continuar batendo. Aluno. Qual que é o feminino de aluno? É aluna. A minha desinência aqui, né? A minha letrinha O passou a ser a desinência A. Por quê? Porque está me indicando uma flexão de gênero. O que que é flexão? Flexão, a palavrinha flexão no português significa mudança. Então está me indicando uma mudança de gênero. Deixou de ser homem para ser mulher. Então o aluno, né, a letrinha O passou a ser a letrinha A. Houve uma flexão de gênero, certo? Aqui, ó, alunos, alunas. Essa letrinha S está me indicando o quê? Que eu tenho mais de um aluno, que eu tenho mais de uma aluna. Eu tenho um plural, certo? Eu tenho um plural. No caso do plural, pessoal, a desinência, ela se chama desinência nominal de número, certo? Porque ela está me indicando o plural do substantivo aluno, certo? Tranquilo? Menino, né? Então a gente ficou trabalhando com cachorro, mas aqui, ó, é o mesmo conceito. Aquele exemplo do cachorro, né? Cachorro, cachorra, cachorros, cachorras, eles
esse exemplo se encaixa aqui perfeitamente. Ó, menino, qual que é a minha desinência de gênero? É a letrinha O, porque me ajuda a entender que o menino é do sexo masculino, tá? Que a criança é do sexo masculino. Aqui, ó, na menina, qual que é a minha desinência de gênero? É a letrinha A, minha desinência nominal A. Por quê? Porque me ajuda a entender que essa criança é do sexo feminino, tá? Qual que é o plural? A letrinha S também aqui, meninos, meninas, tá? É o mesmo exemplo, o mesmo sistema lá do cachorro, feio, feias, né? Feios, enfim, é o mesmo sistema, tá? Letrinha O, porque está me ajudando a entender que é do sexo masculino. Letrinha A é uma desinência nominal, certo? Porque está me ajudando a entender que é do sexo feminino. O S me ajuda a entender que está no plural, certo? Entendido isso, por que eu fiquei reforçando isso? Porque algumas palavras não permitem certas desinências. E eu vou mostrar para você, tá bom? Então, olha, mesa. Senhores, eu te pergunto, mesa, né? O objeto mesa, né? Que é onde provavelmente você está com o seu caderno apoiado agora. Mesa. Mesa, qual que é o masculino de mesa? Tenta montar para mim. Meso, tá vendo? Meso. Então, senhores, o que eu estou vendo aqui? Que a palavrinha mesa não admite uma desinência de gênero, certo? Não admite a desinência de gênero, mas ela admite uma desinência de número, ou seja, ela admite que eu fale se ela está no singular ou se está no plural. Tá aqui, ó, mesas, tá? Mesas, plural, certo? Mais de uma mesa, tudo bem? Mesmo não existe. Então a palavrinha mesa não aceita uma desinência de gênero, tá bom? Mas pode aceitar uma desinência de número, certo? Olha aqui, ó, tribo. Qual que é o feminino de tribo? Não é triba. Triba não existe, pessoal. É ridículo. A palavrinha triba soa até ridículo. Então, senhores, o que a gente compreende? Que a palavrinha tribo não aceita, certo? Não aceita uma desinência de gênero, mas ela aceita uma desinência de número, ou seja, uma desinência nominal de número. Diz se está no singular ou se está no plural. Qual que é o plural de tribo? Tribos. Qual a letrinha que está me ajudando a fazer essa ideia de plural? É o S, tá? Telefonema. Não existe o masculino de telefonema. Qual que é o masculino de telefonema? Não é telefonemo, tá? Não existe isso. Então, o telefonema é a mesma situação. Não admite desinência de gênero, mas admite a desinência de número, certo? Então, desinência nominal é isso aí, tá? Pode indicar gênero ou número. A minha desinência verbal, tá? Elas vêm para indicar número, pessoa, modo e tempo dos verbos, certo? Isso aqui não pode ficar, agora pode até ter soado um pouco confuso na sua cabeça. Isso aqui tem a ver com conjugação verbal que a gente vai ver na aula de verbos, lá de classes de palavras, tá? Então, senhores, as minhas desinências verbais, elas funcionam como se fossem desinências nominais, né? A gente coloca ali no finalzinho das palavras para poder indicar alguma coisa. A diferença é que as minhas desinências nominais, que a gente acabou de aprender, elas falavam apenas se era homem e mulher, singular, plural, bem fácil, né? A minha desinência verbal não, ela vai indicar número, pessoa, modo e tempo. E outra, a minha desinência verbal é exclusiva para os verbos, tanto que o nome é desinência verbal. Vamos lá, o que que acontece? Olha isso aqui, ó. Eu amo, certo? Vamos pegar pelo verbo amar o exemplo aqui. Vamos começar a conjugar o verbo amar. Senhores, é complicado porque eu estou seguindo, né? Eu vou até interromper a aula aqui para falar isso aqui. Eu estou seguindo exatamente a sequência do edital, tá bom? Se você abrir o edital e olhar lá a parte de português, você vai ver que eu estou seguindo a mesma sequência. Inclusive, as aulas recebem o título, né, das diferentes matérias do edital. O que que acontece? Dos diferentes conteúdos do edital. O que que acontece, pessoal? Para você poder entender melhor estruturas e formações de palavras, você precisa ter conhecimento do que é um verbo, você precisa saber o que é um adjetivo, você precisa saber o que é um substantivo, certo? Como eu venho falando até agora. Então, na desinência nominal, eu falei o que é um substantivo, eu apontei o adjetivo, certo? Só que tem um problema. No edital, adjetivo, substantivo e verbo, a gente só vai ver em classes de palavras, que é uma aula que vem depois dessa aqui. Ué, mas para eu poder entender essa aqui, eu preciso de entender o que é um adjetivo, o que é um advérbio, o que é um substantivo, o que é um verbo. Concordo.
Concordo. Então, por que que a aula de substantivo, verbo, né, adjetivo, por que que essa aula não foi dada antes? Por que que a sequência do edital ela não está ao contrário? Vocês estão entendendo? Se eu precisava do conhecimento de substantivo para entender algumas coisas aqui em estrutura de palavras, né, por que que eles não colocaram no edital o substantivo antes? Não sei. Não faço a menor ideia. Então, o meu conselho, se você estiver boiando muito, aí, viajando no mundo das ideias, com tudo que eu estou falando, para essa aula aqui, vai lá para Verbos, assiste a aula de Verbos, que é uma aula bem grande, diga-se de passagem, certo? Então, e pessoal, volta aqui para você poder compreender. Deixa para estudar a estrutura e formação de palavras depois, tá? Agora não. Tá bom? Se isso aqui não está entrando na sua cabeça de jeito nenhum, deixa para estudar depois. Se você está conseguindo entender tudo, vamos seguir, bola para frente, tá? Eu vou tentar ajudar na medida do possível, certo? Então, senhores, desinência verbal, né? Faz o papel das desinências nominais. A gente coloca no finalzinho ali para poder indicar número, pessoa, modo e tempo. Eu até interrompi o que eu estava falando, né? Já estava no exemplo. Mas olha só, número, o que que vem a ser número? Número singular, plural, como a gente viu. Pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa, né? Primeira pessoa, eu, nós. Segunda pessoa, né? Tu, e assim por diante, né? Terceira pessoa, ele, ela, enfim. Então, senhores, o que que acontece? Eles, elas também, né? Terceira pessoa. Então, o que que acontece? Número, singular, plural, pessoa, primeira, segunda, terceira, certo? Modo infinitivo não, perdão. Indicativo, subjuntivo, imperativo, modo. Tempo dos verbos, dizer se ele está no presente, no passado ou no futuro. As minhas desinências, elas vão indicar tudo isso. Se as minhas desinências nominais falavam apenas se era homem, mulher, singular, plural, as minhas desinências verbais vão trabalhar nos verbos os conceitos de singular, plural, primeira, segunda, terceira pessoa, indicativo, subjuntivo ou imperativo, presente, passado, futuro, certo? As desinências verbais elas vão trabalhar tudo isso. Vocês estão entendendo? E agora voltando lá para o exemplo aqui, né? Amar. Então o verbo amar, vamos conjugar. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, certo? Note que a letrinha O, aqui embaixo a letrinha AS, aqui embaixo a letrinha A, aqui embaixo, né, a expressão MOS, está ajudando você a entender o quê? A conjugação do verbo, certo? Está me ajudando a entender se o verbo está no singular, em qual pessoa esse verbo está. É por isso que essas desinências são chamadas de desinências número pessoal, certo? Eu olho aqui, eu já consigo entender que o verbo está no singular, certo? E em que pessoa ele está, porque eu amo, tu amas, né? Amas é uma característica do verbo tu. Ele ama, nós amamos. Então, mos, né? Esse mos no final de ama, a gente costuma usar sempre com a palavrinha nós, né? Nós compramos, nós vendemos, certo? Mos está sempre associado à palavrinha nós, tá certo? Que é a primeira pessoa do plural, tá? Ou seja, mos está me ajudando a entender se está no singular, no plural, está na primeira, segunda ou terceira pessoa, certo? Então o que que acontece? Nesse caso aqui, né, mos indica a primeira pessoa, lógico. Então o que que acontece? Por ele indicar se está no singular, no plural, em qual pessoa que está, a gente chama essa desinência de desinência número pessoal, tá? Aqui embaixo, a desinência, ela vem para apontar majoritariamente outras coisas. Por exemplo, olha só, que eu, né, que eu amava, no caso, eu amava, eu amei, que eu ame, tu amo, certo? Olha aqui, aqui eu coloquei diferentes conjugações verbais, tá certo? Coloquei um exemplo de pretérito perfeito, um exemplo de presente do subjuntivo, né? Enfim, vou mostrar para vocês. Aqui em cima, a gente acabou de ver que a desinência me ajuda a entender se está no singular, no plural e em qual pessoa que está, primeira, segunda ou terceira. Beleza, fechou, você entendeu. Aqui embaixo é um pouquinho diferente. Quando eu falo assim, ó, eu amava, eu amava. Eu sei, pessoal, que o tempo de amava é passado, concorda comigo? Pretérito, pretérito, passado, pretérito imperfeito, para ser mais específico, tá bom? E eu sei que é indicativo, certo? Indicativo. Então a minha desinência, esse vá que está aqui no final, pessoal, ele está aqui para me indicar o modo e o tempo. Por isso que o nome dessa desinência é desinência modo temporal,
Entenderam? Aqui embaixo, ó, eu amei, é uma desinência modo temporal, porque me diz que está no pretérito perfeito, né? E que está no indicativo, amei, ou seja, uma ação que acabou, comprei, vendi, né? Então a gente sempre usa essas palavrinhas assim no final para indicar o quê? Pretérito perfeito, passado acabado, né? Pretérito perfeito, passado acabado. Então, senhores, indicativo, né? Expressa uma certeza, um fato. Então, a minha desinência aqui está expressando um indicativo, né, uma certeza, um fato, né, e pretérito perfeito, dizendo que esse fato está completamente acabado, tá bom? Pretérito perfeito, passado perfeito, certo? Então a desinência modo temporal está me indicando o modo indicativo e o tempo pretérito perfeito. Então que eu ame, presente do subjuntivo, tá? Senhores, a aula de verbos está muito boa. Vá lá, aqueles que. Se você está entendendo grego, não está entendendo nada que eu estou falando aqui, vá lá na aula de verbos que você vai ver que está muito claro. Eu deixei de maneira muito nítida essa parte de conjugação, porque eu sei que muita gente tem dificuldade. E eu simplifiquei de uma maneira muito boa. Vai lá, vai lá. Se você não está entendendo nada, vá assistir lá. Pois bem, que eu ame, né? Presente do subjuntivo. Quem assistiu a aula sabe que a expressão que eu ame, tá? No presente do subjuntivo. De novo, a minha desinência indicando o modo e o tempo, né? Tu ama, tá? A mesma coisa, né? O presente, né? O imperativo do presente, né? Imperativo, para quem não lembra, indica ordem, indica um desejo, né? Um pedido, no caso. Então, senhores, é imperativo, tá? Imperativo presente. A minha desinência está indicando, apontando esse imperativo. Portanto, a minha desinência é uma desinência modo temporal. Tudo bem? Então, se tratando de desinências verbais, a gente vai trabalhar com esses dois tipos, as de número pessoal e as de modo temporal, tá certo? Então, número pessoal, modo temporal. A minha desinência nominal, que a gente viu lá atrás, ela era uma desinência nominal de gênero, uma desinência nominal de número, né? E aqui não, aqui é desinência verbal, é número pessoal e modo temporal. Tá certo? Tá entendendo? Não confunde. Vamos seguir? Tema e vogal temática, pessoal. Tema e vogal temática. Como é que funciona isso aqui? Vamos ler o conceito de tema, né, de vogal temática. Enfim, ó, a gente acabou de estudar as desinências. Agora vamos começar falando sobre as vogais temáticas. Vamos partir para as vogais temáticas. Quando eu falo assim, ó, ele ama, certo? A gente viu na parte que a gente acabou de ver, né, que ele ama. Essa letrinha A aqui no final é uma desinência número pessoal, tá? Porque ela me ajuda a entender que o número e a pessoa do verbo, né? Fala que o número, né, é singular, né? A palavrinha está no singular e é pessoal porque me aponta a pessoa, tá? Nesse caso, terceira pessoa, ele, certo? Então, o que que acontece? Desinência número pessoal, não resta dúvidas, né? Quando eu falo eu amo, tu amas, ele ama. Agora, olha só, nós amamos, certo? Nós amamos. Amamos. O mos a gente viu na parte de desinências, né, de desinências verbais, a gente viu que o mos ele faz papel de desinência número pessoal. Por quê? Porque ele me indica o número e a pessoa. A pessoa, no caso, é a primeira do plural, né? Então, senhores, o mos eu uso em outros verbos. Compramos, vendemos, né? Enfim. Senhores, o mos, ele é uma desinência número pessoal. O meu am, esse am aqui, é o meu radical, né? Tanto que através desse radical eu formo outras palavras, né? Amar, amei, amando, certo? Então, se eu ficar criando várias palavras, a única expressão que nunca vai variar é a e m. Essa, inclusive, eu não cheguei a falar, mas é a técnica que a gente usa para poder achar o radical. A gente começa a criar várias palavras com ele. As letrinhas que não estão variando nunca, porque é o radical, tá? Fica registrado aí, não se esquece. Então, se a gente começar a criar várias palavras, amei, amando, amado, enfim, você vai ver que as duas letrinhas que nunca variam é o A e o M. Então, o A e o M é o meu radical. O mos, a gente viu que é desinência número pessoal. Beleza. Então, senhores, o que que acontece? Vocês estão vendo que está sobrando alguém aqui nessa história, certo? Que é essa letrinha A. Quem que é esse carinha? Pessoal, essa aqui é a famosa vogal
temática, certo? A gente não pode falar que ela é desinência, tá? A desinência é o moço, tanto que se a gente começar a usar outros verbos, né? Compramos, vendemos, né? Compramos e vendemos, o comum a essas duas palavras é o moço, tá? A desinência é o moço, tá? Compara, pessoal, compara. Compara que vocês conseguem achar o radical, conseguem achar a desinência, o prefixo, enfim. Então, moço, certo? Moço é minha desinência, número pessoal. Esse A, ele está aqui sozinho. Ele está fazendo papel de quê? Não confunda esse A com o A que está ali em cima, ó, de ele ama, tá certo? Ama, A está fazendo papel de desinência número pessoal. O que a gente aprendeu? Que a desinência, ela vem no final do radical, concorda comigo? Então, A, M é radical. Logo, o que restou para esse A? Ser uma desinência número pessoal. Concorda comigo? Porque é o que vem depois. Aqui a gente já tem um radical, aqui a gente já tem uma desinência número pessoal e ficou sobrando esse carinha. Esse carinha aqui é chamado de vogal temática, certo? Ele não é uma desinência, é vogal temática, tá? E qual que é a função da vogal temática? É ficar entre o radical e a desinência, a fim de facilitar a pronúncia, certo? Então, o papel da nossa vogal temática é essa aí, certo? Então o carinha que sobrou nessa briga é a minha vogal temática, tá certo? E essa vogal temática aí, que é a vogal temática A, certo? Em verbos de primeira conjugação você vai ver ela aparecer muito, né? Então, verbos de primeira conjugação, que são aqueles terminados em ar, né? Comprar, matar, né? Pois é, chorar, todos os verbos que terminam em ar, a gente fala que são verbos de primeira conjugação. E verbos de primeira conjugação, geralmente você sempre vai encontrar a vogal temática A. Isso é normal dos verbos de primeira conjugação. Assim como nos verbos de segunda conjugação, que são os verbos que terminam em er, vender, morrer, sofrer, né? Você vai encontrar a vogal temática E, fazendo a junção, a conexão do radical com a desinência. Então, romper, né? Um exemplo, romper, tem como vogal temática o E, certo? Porque é um verbo de segunda conjugação. Olha onde é que ele fica aqui, ó. Rompe, radical, né? Mos, a minha desinência, a gente já viu, e o E fazendo papel de vogal temática. Vocês estão vendo? Pois é. Assim como os verbos de terceira conjugação, que são aqueles terminados em ir, né? Ferir, sorrir, enfim, proibir, né? Eles têm como vogal temática a letrinha I, certo? Então tá aqui, ó, proibir, né? Se eu fosse jogar esse verbo lá pro futuro, ó, proibirá, tá bom? Eu tenho o radical proíbe, certo? E esse radical proíbe tá do lado de uma desinência, né? Ra, certo? E entre a desinência e o meu radical, eu tenho a letrinha I. Parabéns, eu tenho uma vogal temática aqui, tá certo? Então você pode até gravar isso aqui, memorizar de cabeça mesmo, tá? Gravar, decorar isso aqui. Verbos de primeira conjugação tem como vogal temática a letrinha A. Verbos de segunda conjugação tem como vogal temática a letrinha I. Verbos de terceira conjugação, né, tem como vogal temática a letrinha I, tá certo? Não é difícil, né? Só é prestar atenção que você consegue identificar ela. E tema? Tema. O que vem a ser o tema? Tema é o nome que a gente dá ao conjunto radical e vogal temática, certo? Então, qual que é o conjunto na palavrinha amamos do radical mais vogal temática? Ama, né? É o radical e o a é a minha vogal temática. Moça é a minha desinência, como a gente já viu. Então, esse conjuntinho radical e vogal temática, né? Quando os dois se unem, parabéns, você tem o famoso tema, né? Então, buscava, né? Buscava, desinência, vas, né? O meu radical busca. E o que você tem? O A aqui, que é a minha vogal temática. A junção do radical com a vogal temática, eu tenho um tema, no caso, né? Eu tenho um tema, certo? Rompemos, né? Aqui tá bem fácil de ver. Então, radical rompe e a letrinha E, que é a minha vogal temática. A união da vogal temática com o radical, eu tenho um tema, certo? O presidente proibirá a assinatura do acordo. Então, proíbe, certo? Proíbe é meu radical, mas eu tenho a letrinha I aqui, ó, entre o radical e a desinência. É porque esse I é a minha vogal temática, tá certo? Não é complicado. Vogal e consoante de ligação, tá? Vogal e consoante de ligação. Nossa, mais coisa para decorar. Calma, você vai ver como é fácil. O que aprendemos sobre as vogais temáticas? Aprendemos que elas ficam entre os radicais e os sufixos, certo? Que nem é o caso de compramos, né?
enfim, preparando, né, os radicais para receberem os sufixos. Beleza, até aí tudo bem. As vogais, consoantes de ligação, né, que seja, fazem a mesma coisa. A única diferença é que as vogais temáticas aparecem nos verbos e o que estudaremos agora aparece no resto das palavras. Simples. Então, se o verbo tem a vogal temática, as outras palavrinhas têm o quê? Vogais e consoantes de ligação. Tá certo? E eu vou mostrar para você. O objetivo é facilitar a pronúncia. Como é que isso funciona? Então, senhores, aqui ó, gás e metro, certo? Estou pegando o radical gás e vou juntar com o sufixo metro. Beleza. E aí eu quero formar uma palavrinha nova. Só que aí, se eu falar a palavrinha gás metro, né, sem ninguém para ajudar, como é que fica? Gás metro, certo? Gás metro. Poxa, não ficou legal. Eu vou colocar uma vogal de ligação, uma vogal para me ajudar a tornar essa palavra mais agradável. Então, gasômetro, tá vendo? Agora sim. E eu te pergunto, gasômetro é verbo? Não, senhores, gasômetro não é verbo, tá certo? Então, senhores, se a minha vogal temática pertence aos meus verbos, né? A minha vogal e a minha consoante de ligação vão pertencer a todo o resto das palavras. E aqui eu vou bater agora alguns exemplos para você. Então, olha só. Desenvolvimento, tá bom? É a junção de desenvolver e mento. Só que se eu falasse assim, aí, desenvolvimento, ia ficar esquisitão, não ia? Então o que que eu fiz? Peguei uma vogal de ligação e coloquei para tornar o som mais agradável. Desenvolvimento. Vocês estão vendo? Então, cafeeira. Aí, liga a cafeeira. Não ficou legal. Liga a cafeteira. Agora sim. Consoante de ligação. A voinha. Essa é minha voinha. Nossa, que ridículo, né? A voinha. Pois é, essa é minha avózinha. Tá vendo? Agora sim. Agora eu tenho uma consoante de ligação. Pauada. Eu vou te dar uma pauada. Ficou ridículo. Vamos colocar uma consoante para ajudar no sentido na hora de falar, né? Então, pauada, não. Paulada. Tá vendo? Consoante de ligação. Tricoar. Vamos tricoar? Não, vamos tricotar. Tá vendo como fica diferente? Senhores, a minha vogal e a minha consoante de ligação fazem exatamente isso. Eles vão ligar o meu radical ao meu sufixo. A diferença é que ao invés de fazer isso no verbo, vão fazer isso no restante das palavras. Por isso que vão ter um nome mudado. Ao invés de se chamarem vogais temáticas, vão se chamar vogais de ligação e consoantes de ligação. Tudo bem? Certo? Não confundo.